Você tinha o Facincani, o Léo Pereira, que era um cara muito bom na zaga do Atlético Paranaense, o Gustavo no time do Santos. Mas tem muita gente perguntando o seguinte: quando você tem um goleiro que chama muita atenção e é o grande destaque ou um dos destaques do time, é porque alguma coisa está errada, Facincani? Em tese, o setor defensivo do Flamengo já foi muito mais bem protegido, mas ao mesmo tempo, você tem que dar o crédito ao adversário, que foi o São Paulo, que soube também evoluir nessas últimas semanas ao ponto. Facincani aqui? Cadê a imagem do Facincani aqui? A gente pode fazer a dublagem, qualquer coisa eu faço a dublagem. Você é ótimo profissional, você que manda. O Preto, eu acho que assim, é claro que defensivamente o Flamengo hoje é um time que tem problemas, até pela ausência de algumas peças e mudanças que eu não teria feito se fosse o Domi. Quando ele descobriu essa dupla de zaga nos últimos minutos, que foi a dupla do Noga com o Natan, e eles deram certo, eles casaram o entrosamento na base, quando o time não esperava mais absolutamente nada depois daquela pandemia geral, que o elenco todo praticamente ficou afastado, e eles se mostraram com muita personalidade. Eu não teria alterado o sistema, assim como o Hugo Moura, o Hugo Neneca, aproveitou muito bem a chance dele. Então, essa trinca eu acho que funcionaria um pouquinho melhor na equipe do Flamengo. Sem contar que o Isla também veio de um grande tempo sem jogar na temporada, ainda está buscando o melhor condicionamento físico, tecnicamente é um cara muito bom com a bola nos pés, mas fisicamente a gente vê que em alguns momentos ele sente ainda a falta de um preparo melhor. O Felipe Luiz também está devendo um pouquinho fisicamente na temporada. O meio-campo do Flamengo, que é uma equipe, Preto, que gosta muito de valorizar a posse de bola e entregá-la o menos possível ao adversário, hoje tem ausência, para mim, do melhor condutor e o melhor articulador, que é o Arrascaeta. Quando você tem o Vitinho no meio-campo para tentar fazer essa organização em relação ao Arrascaeta, não dá largada de comparação. A qualidade técnica, o sarrafo é outro, é muito lá em cima. O Vitinho é um jogador de aceleração, naturalmente vai ter muito mais dificuldade de condução de jogo que o Arrascaeta. E quando você perde essa bola com mais facilidade, sendo que o Everton Ribeiro também em alguns jogos não esteve em campo, você dá a chance do adversário te atacar muito mais vezes e, obviamente, você corre o risco de sofrer mais, que é o que tem acontecido com o Flamengo. O que o Flamengo tem que valorizar nesse momento é que tem um grande goleiro. O goleiro não pode participar tanto do jogo, ok. Mas quando ele participa e participa bem, você tem que valorizar. Tomou 4 domingo, é verdade, o jogo foi atípico, tudo bem. Mas se você tem um goleiro e ele é muito capaz, é justamente na dificuldade que você tem que contar com o goleiro. Senão você coloca ali um cone à frente e não precisa de goleiro, né? O goleiro tem que ser bom também, não adianta nada. Então eu acho que o Flamengo tem esses problemas a serem corrigidos, além, claro, de outras ausências, né, que são importantes, que poderiam dar um potencial melhor ao Flamengo, que o time poderia ter um rendimento melhor, o elenco não está inteiro à disposição. E isso o Domi tem sofrido um pouquinho em relação ao Jorge Jesus no ano passado, que chegou ao 22º jogo dele no Flamengo, na mesma proporção do Domi, com apenas 2 derrotas. Aquela simbólica para o Emelec 2-0, aquele 3-0 para o Bahia, e dali para frente, meu amigo, o Flamengo só embalou sequência de resultados positivos. O Domi já tem 5. Perfeitamente. O debate final, nós estamos Jesus, né? Cada um... Nós estamos cada um na sua casa, no programa, às vezes acontece isso, eu falei aí do Ricardo Lá, que estava na tela ali o tempo todo, eu percebi que alguma coisa não estava funcionando, e é assim mesmo, é assim todo mundo em casa, até porque quem está dirigindo as nossas imagens aqui é uma das pessoas mais competentes que eu já vi no corte, que é a Karine, né? Vamos ver se deu certo, vamos ver se já voltou, Karine. Corta para o Jorge Nicola aí agora, por favor. Coloca o Nicola na tela para ver se está tudo ok. Tá ok. Agora eu e o Nicola, vamos ver, eu e o Nicola aqui para a gente conversar. Vamos ver se está tudo certo, Karine, se está funcionando bacana. Tá, beleza, eu e o Facincani e eu e o Nicola. Aí, então tá ok. Ô, Nicola! O Getúlio está dizendo aqui no Twitter, escrevendo na verdade, né? O Preto Domi só passa a raiva na zaga porque insiste em jogadores que estão abaixo. Se colocar o Nog e o Natan, que jogam juntos desde a base, acredito que já teria sarado essa defesa. Então esse é o comentário aqui, a opinião do Getúlio Gerhardt, mas eu acrescento aqui fazendo uma colocação para você. Não seria risco demais trabalhar com a garotada na base?
ou tem razão aqui o Getúlio? Você vai na linha dele, hein, Nicola? Eu consigo entender a opinião do Getúlio, mas os problemas da zaga do Flamengo não se resumem à dupla de zaga. Se você tivesse o Pablo Mari e o Rodrigo Caio, o Flamengo talvez não tivesse tomado os 25 gols do primeiro turno, mas também teria tomado mais gols do que na temporada passada. Porque, para mim, o problema, Prieto, passa pela forma como o Flamengo se comporta no momento sem bola na comparação com o antecessor do Dome. A grande marca do trabalho do Jorge Jesus, aquilo que mais me impressionava, era o Flamengo sem bola, em que Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, enfim, qualquer jogador que você olhasse no campo, ele tinha uma aplicação tática e um trabalho em conjunto para tentar recuperar a bola o mais rápido possível, que faziam com que a vida dos zagueiros, em geral, ficasse sempre mais fácil. A bola chegava meio mascada, dividida, e aí o Pablo Mari e o Rodrigo Caio se consagraram na temporada passada. Não estou tirando o mérito deles, não. Eu estou ressaltando o espírito coletivo e a forma como o Flamengo marcava na temporada passada. Esse comportamento mudou para a atual temporada. É um Flamengo muito mais espaçado, especialmente no jogo contra o São Paulo. Havia metros muito longos entre cada uma das linhas. E aí os jogadores do São Paulo, de fato, deitavam e enrolavam, e aí sobrava para os zagueiros do Flamengo. Aí tem outro ponto importante. Tanto o Gustavo Henrique foi contratado do Santos em fim de contrato, mas chegou ao Flamengo com um salário /luvas dos mais altos. Ele está entre os zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro, por mérito dele. O Léo Pereira foi contratado por 7 milhões de euros. É valor de atacante, é valor de jogador com potencial para ser revendido para o futebol europeu por muitos milhões. O que acontece? Será que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique nos enganaram durante tanto tempo? Eu não vejo desse jeito. É que tanto no Atlético quanto no Santos, eles eram mais protegidos, eles não jogavam de maneira tão alta. O que eu estou querendo dizer com alto? Para que o fã do esporte nos entenda. O Flamengo joga com a última linha muito próxima do meio campo. E aí, se o time não estiver bem protegido, Preto, eles vão ficar no 1 contra 1 e aí vão sofrer demais, porque tem 40, 50 metros de campo para trás deles e eles vão ter que apostar corrida com o atacante adversário, e em geral atacante mais veloz do que zagueiro. Mas só para encerrar e emendar essa história toda. Você perguntou para o Lai agora há pouco sobre a situação do Dome, a pressão, a entrevista coletiva na quinta-feira, né? O Dome já havia conseguido irritar bastante gente com um 4-1. Mas quando ele foi para a entrevista coletiva no Maracanã, em que ele saiu atacando todo mundo e em vários momentos apresentou um tom de superioridade em relação a conhecimento, aí ele conseguiu irritar de vez a quase todo mundo no Flamengo. E quando eu falo em todo mundo, eu me refiro a membros da diretoria, da comissão técnica, especialmente daquele conselho de futebol que ajuda o presidente a tomar decisões. Esse ar de superioridade não pegou bem em relação aos dirigentes do Flamengo. E aí a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para o momento em que o Dome foi contratado, para lembrar que ele não foi uma unanimidade, muito pelo contrário. A contratação do substituto do JJ foi das mais polêmicas, porque o Marcos Braz e o Bruno Spindel, como representantes do futebol, foram a Portugal, tentaram alguns técnicos portugueses, o Marco Silva, o Leonardo Jardim, o Carvalhal, não conseguiram, e enquanto tomavam não por lá, aqui do Brasil, o BAP, que é o vice-presidente de Relações Externas, com quem o Braz não se dá bem, o BAP começou, a partir dos nãos em Portugal, a mexer os pauzinhos dele aqui para tentar um outro técnico. E foi aí que ele fez uma videoconferência com o Miguel Ángel Ramírez, o técnico do Independiente Del Valle. Quando a notícia dessa videoconferência chegou ao Braz na Europa, o Braz acelerou o processo e contratou o Dome. Então foi esse o contexto da contratação do técnico espanhol. E aí o espanhol chega já com olhares meio desconfiados do pessoal do BAP, de outros dirigentes que caminhavam na tentativa da contratação do Miguel Ángel Ramírez. Então, o Dome vai precisar... Ao Dome não basta ser bom, ele vai precisar se provar bom, e esse ar de superioridade, de sabedoria, como se só ele soubesse, e a imprensa, a opinião pública e o torcedor brasileiro não soubessem ou soubessem menos do que ele, isso pega mal. Se serve de recado, se o Dome estiver nos assistindo, é melhor ele baixar um pouquinho o tom, porque desde domingo, no Flamengo, há muita irritação por parte dos dirigentes em relação a forma como o Dome se expressou depois da derrota por 4-1. Pois é, e quando você fala de técnicos novos, com pouca experiência, o Dome se insere nesse contexto. Sim. Não é? 2 anos. Não é verdade? Porque você fala, o Palmeiras está trazendo... Exatamente, fala, o Palmeiras está trazendo um Abel Ferreira. É um técnico novo, tal.
Vamos ver o que vai acontecer. É jovem. O Ángel Ramírez, que você citou aqui do BAP e que o Palmeiras também tentou a contratação, também é um técnico novo de carreira, a gente está falando, né? 35 também, então, mas novo de carreira, de trabalho. O Heinze é outro novo de carreira. E o Domi não é diferente. Né? Que grande trabalho fez o Domi. O maior e melhor trabalho do Domi. Eu não estou criticando o Domi, eu estou falando aqui de tempo de trabalho, né? E de comportamento com a imprensa e de respeito à direção, como acabou de colocar aqui o Nicola. Né? Mas que grande trabalho fez o Domi. O maior trabalho do Domi foi ser assistente do Pepe Guardiola. Foi o maior e melhor trabalho que ele fez na carreira dele. Como técnico, a grande chance e oportunidade da vida dele é o Flamengo, o melhor time da América. Essa é a grande oportunidade do Domi e que ele tem que aproveitar.